Perdidos no mar. Tive um pressentimento estranho ontem à noite que daqui a 3 dias eu estaria em um barco que teria problemas. E eu teria que abandoná-lo, então quero me preparar para qualquer eventualidade. Mike, você pode me fazer algum tipo de equipamento de sinalização? Uma pistola sinalizadora, por exemplo. Para a equipe de resgate poder me localizar. E depois Cat e Ellen, se puderem fazer algo que realmente me mantenha flutuando na água pelo maior período de tempo possível. Qualquer coisa para te salvar. Jonathan, a outra parte desse pressentimento é que pode acontecer à noite. Então, será que pode fazer algum tipo de boia de iluminação que fique no equipamento de flutuação para o resgate poder me achar quando vier me socorrer? Tá bom. Vocês têm 3 dias, podem usar tudo o que encontrarem na oficina, tudo o que tiver disponível na ilha e no baú mágico. E, por favor, não falhem. Esta semana o baú está bem vazio. Isso é cana-de-açúcar, não é? É. E os desafios serão um verdadeiro teste para a inventividade dos cientistas. Eles não terão outra escolha, a não ser usar os recursos naturais da ilha. Eles terão até o anoitecer do 3º dia, quando eu estarei na água no escuro precisando de resgate. A correnteza aqui em Zanzibar é rápida e forte. Então, para mim, fracassar não é uma opção. Estou começando a me arrepender de ser cobaia humana de cientistas. Hoje o mar não está para peixe. Mike não perdeu tempo. Ele ouviu falar de uma caverna que tem uma colônia de morcegos. É bem ambicioso, mas ele espera extrair dos excrementos deles uma das substâncias químicas para usar no sinalizador. É um trabalho sujo e potencialmente perigoso. Jonathan, como vai fazer essa luz super intensa para mim? Não sei se vai ficar tão forte, mas achei um monte de luzinhas destas no rádio. Eu acho que posso usá-las, pois são de voltagem muito baixa. Mas ninguém vai ver isso. É só o que eu tenho, e são bem poucas. Espero poder fazê-las piscarem e pulsarem. Aí ficarão mais fortes. E se estiver muito escuro, mesmo no mar revolto, vai dar para ver. Mas como vai acendê-las? A bateria de carro tem ácido. Basicamente, toda bateria precisa de um líquido e eletrólito. Podemos usar a água do mar. Não vai ser tão potente, mas vou mostrar. Basicamente, se você pegar 2 metais diferentes e puser na água do mar, você produz uma voltagem. Até dá para ver. Que legal. Então, quando eu bater na água, ela vai entrar no dispositivo e fazer tudo funcionar. Isso mesmo. Isso tem voltagem suficiente para acender uma lâmpada? Essa é a parte complicada. Tenho que pensar em algum jeito de fazer isso. Pensa bem nisso. Eu quero lâmpadas maiores. Estou preocupada com essas lâmpadas. Só temos estas. Se o Jonathan não conseguir aumentar a voltagem da bateria, ela não vai acender nenhuma lâmpada, por menor que seja. Eu vou ficar sem sinalização e com um colete salva-vidas que parece mais um par de almofadas velhas. Espero que o enchimento disso seja paina, porque é com isso que as pessoas costumam encher travesseiros e colchões. E eu vi um monte de suma-umas na ilha. Pra quê e como se usa isso? Historicamente, tem sido usada nos coletes salva-vidas. Então achei que, já que vamos fazer um salva-vidas, é paina. A paina envolve a semente e tem uma cobertura levemente cerosa e é um pouco resistente à água, o que é útil. Mas também flutua bastante, até ficar totalmente opaca. Esta aqui ainda é bem fofa. Vamos ter que forrar com alguma coisa. Se a gente jogar um travesseiro na água e fizer ele aguentar o peso da Kate, ele vai se desmanchar e afundar. E é aí que isso entra. Isso é uma faca de seringueira. Eu vi muitas seringueiras desse lado da ilha, por isso acho que podemos usar borracha. Ellen e Cat querem usar borracha para fazer um revestimento à prova d'água para o meu colete salva-vidas. Mas primeiro terão que fazer o molde. As explorações de Mike já o fizeram entrar quase meio quilômetro dentro da Terra. Mas ele finalmente encontrou o que estava procurando. Só que não é qualquer excremento de morcego que serve. Eu não quero a camada de cima dos excrementos. Quero a camada interna porque está há mais tempo aqui. A ação da natureza transformou o excremento de morcego numa das substâncias químicas de que precisamos para o sinalizador.
Mas aqui embaixo está tão quente que não dá para acreditar. De volta à base, Jonathan está mais animado que o Mike. Ele acha que encontrou um modo de aumentar a potência da bateria usando uma bandeja de gelo e alguns parafusos de zinco. Eu tenho um parafuso de metal e um bastão de carbono. E os dois são condutores de eletricidade. Quando eu ponho esses dois condutores na água do mar, a química acontece. Os átomos de metal com carga se soltam na água salgada, se chamam íons, e fazem o parafuso de metal se carregar. A mesma coisa ou parecido acontece com carbono, mas de forma diferente. Um fica positivo e outro negativo, e essa diferença de carga positiva e negativa é a voltagem. Então temos uma pequena bateria. O que eu fiz foi ligar 6 dessas, uma depois da outra, para somar a eletricidade de todas elas. E você pode ver que vai até 5 volts, o que seria cerca de 6 vezes mais que uma só. Podemos conseguir mais energia juntando todas. Parece que o Jonathan achou um jeito de produzir energia suficiente para ligar minha boia. O restante da equipe está demorando um pouco mais para avançar. Vai ser uma tarde de costura, escavação e um pouco mais de costura. Como é que isso vai salvar a minha vida? Mike finalmente volta da caverna dos morcegos e começa a estraçalhar a cana-de-açúcar do baú. Now, Bullivant. Sim? Oh my God, what is... O que é isso? Isso vai ser o sinalizador. Como é esse sinalizador e o que você vai fazer? Bom, a ideia é fazer um sinalizador como um foguete para poder ser atirado para o alto. Como fogos de artifício? É, como fogos de artifício. Eu preciso de pólvora. O que o foguete tem a ver com isso? O que é isso? What is it? Isso aqui é excremento de morcego que eu recolhi. É claro. É só jogar na água o excremento. Ele contém uma substância química, o nitrato de potássio, que eu preciso para a pólvora. É uma das duas substâncias de que preciso. O nitrato de potássio se dissolve na água quente. Eu filtro o que não se dissolver para extrair a solução de nitrato de potássio. A outra substância necessária para a pólvora é o açúcar. Está tirando açúcar da cana? Estou. Dissolve na água. Vai ficar com uma água açucarada com nitrato de potássio e isso é sua pólvora. É só mexer os dois. Evaporar, secar bem. Ele fica sólido e temos a pólvora. Justo quando eu achava que as coisas estavam indo bem, Jonathan encontrou um problema para fazer a bateria. O problema é que na bandeja de gelo, todo o líquido é separado. Imagina quando colocar isso no mar. O problema é que a água do mar, como condutor, vai causar curto-circuito nelas e voltaremos a ter uma célula única. Por isso, o próximo grande desafio é deixar a água entrar e a bateria continuar funcionando sem provocar curto-circuito. As notícias não são muito boas, já que estamos no fim do dia e a minha vida está nas mãos da penugem de uma árvore, de um pote de excremento de morcego e da menor lâmpada que eu já vi. São 6 da manhã do segundo dia e Ellen e Cat já estão no seringal. A primeira coisa que temos que fazer é tirar a borracha da última sangria da árvore. A última mesmo. Toma a faca. Agora vamos tirar uma camada bem fininha. Já está saindo. Sai na mesma hora. E antes que comece a jorrar, coletamos. Fantástico. Não é incrível? Viemos para cá cedo porque é nessa hora que o látex flui mais rápido. As árvores param de jorrar assim lá pelas 10 horas. Vamos coletar toda a borracha e voltar para a base. Isso não prejudica a árvore? Não muito, porque só estamos cortando até a casca interna e o látex é como uma camada protetora. Isso é uma casca protetora da árvore? Sua vez. Vamos lá. De volta à base, Jonathan teve uma ideia e ele espera que resolva o problema do curto-circuito para manter a minha boia acesa.
Eu quero que a água entre, mas não quero que fique imersa na água, porque isso causará um curto-circuito na bateria. Então vou usar a esponja que absorverá a maior parte da água do mar. E quero que isso fique no colete que Kate usará. E todo o excesso de água vai cair, mas as esponjas vão manter a água do mar perto dos eletrodos. Então é só um mecanismo para fazer a água entrar, ficar onde tem que ficar e não deixar que se acumule onde não deve. No seringal, a coleta é interrompida por visitantes inesperadas. Meu Deus. É, elas mordem. Olha só como elas se agarram. É como se estivessem lutando pela vida, não é? Mas sabe o que estão fazendo? Protegendo as árvores. Bom trabalho. Estamos incomodando as árvores menores. Acho que ainda tem mais. Na Amazônia, essas formigas são usadas como sutura porque você pode arrancar o corpo delas. Mas quando elas mordem, não soltam mais. Vamos sair daqui? Não, temos que voltar para pegar mais látex. No final de uma manhã de muito trabalho, Ellen e Cat encheram um balde com borracha líquida. Se vão conseguir transformá-la em algo útil, é uma outra história. É hora do almoço na base, mas Mike não quer parar. Quero tirar o máximo de açúcar desta cana e acho que vou conseguir cortando em pedaços bem pequenos. Mike não saberá se deu certo até fazer a redução e depois esfriar o líquido na panela. Nesse estágio, o açúcar deve cristalizar. Enquanto isso, o excremento de morcego vai demorar ainda mais para ficar pronto. Ele terá que ferver e filtrar meticulosamente os 2 baldes para ver se consegue extrair um pouco do nitrato de potássio. O que é isso? Látex, que depois de processado vira borracha. Vamos impermeabilizar o colete salva-vidas com isso. Esse é o plano. O que precisa fazer? Primeiro precisamos colocar ácido para engrossar o látex. É só espremer isso aí dentro. O suco do limão vai começar um processo de transformação em borracha. O suco de limão é um ácido. E acabamos de despejar mais ou menos a mesma quantidade que colocamos aqui. Juntamos o suco de limão e não mexemos rápido o suficiente. E foi assim que ficou. Ai, meu Deus. Você vai ver que não está forte o bastante, não está elástico o bastante, está partindo à toa. Nem parece borracha. Depois de colocarmos o suco de limão, vulcanizamos. O que é vulcanizar? Tem a ver com endurecer, fazer a borracha ficar mais forte, mais elástica. Depois colocamos o tecido e estiramos ele no calor e na fumaça. E ele vai começar a vulcanizar. Para ajudar, vamos colocar um pouco de enxofre. Imagina que tem um monte de moléculas de borracha aqui e elas são como uns cordõezinhos como este, que ficam flutuando. Quando você vulcaniza, elas se cruzam e você forma pequenas pontes entre elas que formam uma rede. Você pode esticar essa rede, depois ela volta para o lugar por causa das pequenas pontes de enxofre. Todo esse processo vai produzir uma coisa realmente aproveitável que eu espero, para o meu próprio bem, que seja a prova d'água. Forte, elástico e à prova d'água. Para Ellen e Cat, é hora de testar a teoria. Hora da verdade. Está grudando, coagulando. Ótimo, espreme bem. Se a vulcanização der certo, este lado do colete salva-vidas vai ficar com um forro de borracha dura à prova d'água. E lá na praia, Jonathan está vivendo um momento de nervosismo. Está na hora de testar a bateria de água do mar. Este teste é muito importante para mim. Eu vou afundar isso na água, encher com água do mar e sacudir tudo. Espero que a água do mar só fique onde deve, na espuma, e que saia de todos os outros lugares, para não dar curto-circuito na bateria. Eu espero que, quando afundar, o medidor faça alguma leitura e, quando eu sacudir, ele suba rápido. Isso é o que deve acontecer. Eu estou um pouco nervoso porque, se isso não der certo, eu vou ter que voltar para a prancheta. Então isso tem que dar certo. Tá legal, lá vai. Tem uma pequena leitura agora. Sem voltagem, como eu esperava. Agora, se eu sacudir, olha só, genial.
Não está dando curto-circuito. Tem uns 8, 9, quase 10 volts. Era disso que eu precisava. Agora temos quase 9 volts e meio, que será mais do que suficiente para ligar nossas pequenas lâmpadas. Mas as coisas não estão tão boas para Ellen e Cat. Olha o nosso colete salva-vidas. Só não foi uma boa ideia costurar. Nem molhar. Está todo grudado, está péssimo. Não vai salvar a Kate. A Kate não vai gostar nem um pouco. Foi um desperdício de tempo costurar a tarde inteira ontem. Ellen e Cat vão ter que começar tudo de novo. Que porcaria. Elas vão emborrachar o tecido primeiro e depois costurar tudo para fazer o colete salva-vidas. Para Mike, Ellen e Cat, a tarde vai ser longa e trabalhosa. Estica. Você não achava que ia esticar. Até o Mike está começando a perder a fé. Acho que os excrementos de morcego não eram velhos o suficiente porque não estavam muito embaixo. Mesmo tendo usado a camada mais profunda, eram excrementos recentes. Quanto mais velhos os excrementos, mais nitrato de potássio eles têm. Eu só vou poder testar o material hoje à tarde, depois que reduzir bem isso aqui. Isso é mais difícil do que pensei. Faltando 24 horas, eu não tenho nem sinalizador, nem colete salva-vidas em vista. É um alívio que pelo menos Jonathan esteja mais otimista. Ela estará com colete salva-vidas. A bateria vai estar do lado e vai ter uma vara com as luzes em cima dela. Eu fiz um suporte para as lâmpadas e vai ter um interruptor e uma mola aqui, para que quando a Kate se mova na água, o interruptor faça contato momentaneamente para acender e apagar as luzes. Eu liguei tudo nessas baterias de água do mar e vai dar para ver as luzes piscando. Acho que vai dar certo. Jonathan está quase terminando. E até Ellen e Cat conseguiram alguma coisa nesse dia de trabalho. A questão é, será que Mike conseguiu extrair as duas substâncias químicas para o meu sinalizador? Até agora, Sim. eu só vi você ficar o dia todo em cima desse fogo. Temos resultado? Acho que temos. Esta é a solução de açúcar que eu esfriei na água com gelo. Espero que o açúcar cristalize na água. É, tem alguma coisa no fundo. Tá vendo aquele sólido ali no fundo? Deve ser açúcar. É um dos componentes que precisa para a pólvora. Isso. Essa parte foi fácil. Essa é que é difícil. Esta é a essência dos excrementos de morcego, mas eu molhei este papel com a solução e sequei. Agora, se tiver nitrato de potássio nos excrementos de morcego, isso deve queimar como um estopim, produzir um pouco de fumaça e a chama deve ser lilás. Vai em frente. Cruze os dedos. Já estão. E do pé também. Está queimando. Conseguimos. É tão incrível que eu estou quase chorando. Que incrível! Parece fogos de artifício. Brilhante. Já temos as duas substâncias químicas para a pólvora. Estamos no começo do terceiro dia e faltam menos de 12 horas para eu encontrar o meu destino. Olha isso! Incrível! E é elástico. Parece uma capa de chuva. E ontem estava tão pegajoso que a gente mal conseguia usar. E apesar de ainda estar colando um pouco, está muito mais fácil de usar. Significa que a vulcanização deu certo. Acho que estamos prontas para testar se é a prova d'água. Vou jogar um pouco d'água em cima dele. E se for a prova d'água, ela vai escorrer. Se não for, vai ser absorvida pelo tecido. Vamos ver. Olha isso. Parece uma capa de chuva, mas ainda não está parecido com o colete salva-vidas. Ainda temos muito a fazer hoje. Ainda falta muito para o Mike terminar o meu sinalizador. Assim como o invólucro que ele tem que fazer para lançá-lo. Mas Jonathan se ofereceu para ajudar.
Eu estou tentando achar um jeito de detonar este sinalizador que o Mike está fazendo. Nós temos uns isqueiros aqui. Talvez possamos colocar um barbante para a Kate puxar e acender o isqueiro, que detonará o sinalizador. Enquanto isso, Mike está querendo me mostrar a pólvora que ele fez. Parece que é cereal, mas ele me garantiu que é uma mistura seca de açúcar e soluções de nitrato. Ai, meu Deus. Isso não é cereal. Não é. Foi incrível. That was amazing. So O que esses dois ingredientes, o açúcar e o excremento de morcego, têm que faz isso acontecer? Bom, o açúcar é o combustível. E o nitrato de potássio gera uma fonte de oxigênio que faz o combustível se inflamar. Não tem mais sólido, ele foi convertido em gás. Não tem nada demais. Okay, so Então, eu não preciso mais de nenhuma prova. Ele inflama bem. Mas como vai fazer o foguete? Bom, isso é o invólucro de foguete. Vamos encher esse invólucro com pólvora e depois fechar bem deste lado para quando queimarmos a pólvora e ela produzir todos aqueles gases quentes, eles saírem por este exaustor. Está vendo esse buraquinho? Se chama motor. right. E quando os gases quentes são forçados a sair por aqui, a lei de Newton diz que há uma reação a isso e o foguete voa naquela direção. Então é isso que produz o levantamento ou o impulso. Os gases que saem pelo exaustor. Está confiante? Eu estou confiante, considerando que ainda temos tempo para testar. Cat e Ellen também estão satisfeitas. Elas conseguiram achar um jeito de não ter que costurar mais nada. Em vez disso, vão soldar o meu colete salva-vidas. Tudo para não ter que costurar. Tudo para não ter que costurar. Quanto ao enchimento, Cat decidiu que vai precisar de algo além da Sama-Uma para suportar o meu peso. Acho que se a vida da Kate depende disso, teremos que fazer o máximo. Começa a contagem regressiva para o teste de lançamento do Mike e Jonathan. Eles precisam saber se o detonador de isqueiro do Jonathan pode acender o sinalizador à distância. Certo, está pronto? Estou. Ainda não decolou. Vou verificar se está perto da faísca. Parece bom. Será que agora vai? Não. E as coisas também não estão indo bem para Ellen e Cat. O esforço para evitar costurar criou problemas. Estamos derretendo cola sólida para tentar fazer uma vedação, porque quando a Sama-Uma entrar no material emborrachado, ele vai parar de grudar. Esse é o nosso último recurso. Jonathan e Mike ainda não conseguiram fazer o isqueiro funcionar. Ele está com fluido. Talvez seja melhor usar a ignição elétrica. Então esse é o plano B, detonação elétrica. Basicamente, o que se faz é colocar um fio elétrico bem fino dentro do foguete, que é conectado à bateria com uns cabos bem grossos, que ficam incandescentes e acendem a pólvora. Mas, como sempre, o problema é o tempo. Acho que falta mais ou menos 1 hora. Nem me diga. E ainda temos que colar os últimos pedaços da vedação, fazer as cordas e colar as partes que não colaram da primeira vez. Vai dar tudo certo. Ainda está queimando. Olha só isso. Eu nado até lá para pegar? Temos que ir. É a única vara que temos. Na última hora, Ellen e Cat terminam meu colete salva-vidas logo depois do pôr do sol. Mas enquanto o trabalho dos cientistas já pode ter acabado, o meu só está começando. Eu estou um pouco nervosa, mas isso está com uma cara boa. Acha que vai flutuar? O colete salva-vidas mais lindo do planeta. É ótimo. Você pode flutuar para onde quiser, é só amarrar. Para que serve? Amarra aqui para ficar bem preso em você. Genial. Mike? Eu fiz um sinalizador para você. Ótimo.
Tem alguma coisa para mim? Tem. Quando você entrar na água, você afunda isso na água do mar e você tira e as luzes vão piscar. Okay. Eu me sinto como a Rainha Vitória. O plano é o seguinte. Quando ficar realmente escuro, eu vou detonar o sinalizador do Mike. Por favor, fique de olhos abertos. Sou eu e vou precisar de resgate. Vamos ver. Pode deixar. Boa sorte. Por favor, digam até mais tarde. I don't see anything. Não estou vendo nada. A noite está linda e vai ficar ainda mais bonita se o sinalizador funcionar. Olha lá, bem ali. Vamos. Vamos. Agora eu vou mergulhar isso. Minhas luzinhas estão funcionando. Estão piscando. Espero que a corrente não a tenha levado para muito longe. O colete salva-vidas está funcionando muito bem. Ellen e Cat ganharam nota máxima. Alguém sabe a que distância ela estava? 300 metros. 300, 400 ou até 500. Era bem longe. Onde eles estão? Vamos lá para frente. Acho que estou vendo. Tomara que estejam me vendo. Ela está lá. Onde? Está lá. Está ali, ali. Está se movendo rápido. Muito rápido. Está indo para a correnteza. Venham me pegar. Rápido. Estão vendo a minha luz? Estamos. Para uma equipe de resgate, vocês fazem suas vítimas nadarem demais.